E então, fim. Ele poderia ter decidido que tudo terminasse ali mesmo, mas decidiu que continuasse, porque ironicamente, o fim seria bem mais misericordioso do que o prolongamento dele. Ainda bem que eu não sou esse cara, eu sou o Laranja e precisamos falar sobre esse final. Revendo algumas cenas do jogo, eu percebi algumas coisas muito interessantes, e inclusive uma injustiça que fizeram com o meu menino. Bem, em uma das cenas chaves desse novo capítulo, nós fomos basicamente agraciados com o carinho do protótipo no nosso estômago. Sinceramente, eu acho que eu sou meio antissocial, porque eu não gostaria muito desse carinho em mim. É algo que gerou de imediato em mim dúvidas, afinal, aquilo dali é algo que poderia decretar um destino no qual não teria mais capítulo nenhum. Porém, em algumas cenas à frente desse quadro-chave do capítulo, nós tivemos basicamente o protótipo nos jogando em um tonel com algum tipo de gel, algum tipo de gosma meio esquisita, que é o gel de papoula. Que basicamente no universo do jogo, o gel de papoula é um tipo de medicamento que serve para poder curar, transformar pessoas, tanto que é uma coisa muito importante para transformar as pessoas em experimentos. Na vida real, a papoula é usada como base para alguns medicamentos muito importantes. Mas se esse gel é capaz de transformar as pessoas e até curá-las, por que ele nos jogou num tonel cheio disso? Eu pessoalmente acredito fortemente que ele sabia que alguém iria nos tirar de lá, porque afinal, é açougueiro, né, pai? Isso daí é algo que parece estranho à primeira vista, mas eu acredito que tem muita explicação por detrás. Mas antes, precisamos voltar um pouquinho no tempo. No segundo capítulo do jogo, nós tivemos a derrota de um dos experimentos mais fortes da fábrica, e era a Mommy Long Legs, né? Que era a Mommy Long Legs. E basicamente depois da derrota da chefona do segundo capítulo, nós tivemos ele aparecendo para poder recolher os destroços. Muito obrigado, protótipo Gary. E no capítulo 3, mais uma vez o protótipo Gary ataca. Pois na cena de morte do Catnap, ele ressurge e basicamente brinca de dentista com o Catnap. Assim, pegando o corpo dele para si, fazer sei lá o que ele fez com esse corpo aí. Então, nesse quinto capítulo, eu imagino que o protótipo não nos mata ou nos dá algum outro tipo de fim, pois ainda somos úteis para ele, porque, como eu apresentei nesse vídeo, no capítulo 2, onde ele recolhe o corpo da Mommy, ou no capítulo 3, que ele recolhe o corpo do Catnap. Eu vejo essas cenas, na verdade, como algo ainda mais interessante que nos é revelado sobre o protótipo. Afinal, ele nos vê como útil porque nós eliminamos esses tipos de ameaças para ele. Ou seja, ele não bota a cara pra jogo e nem passa nenhum tipo de risco, a gente que passa. E ele recolhe o corpo depois e, sei lá, se fortifica, faz um experimento maluco, quem sabe. Eu acho que algo que prova que utilidade para ele significa muito é que a partir do momento que no quinto capítulo ele mata o Hug, mas não nos mata, prova algo. Na minha opinião, nós estamos passando por testes em todos os capítulos. No primeiro foi com o Hug, no segundo foi com a Mommy também, todos aqueles jogos lá, aquele cachorro lagarto do caramba lá. No terceiro capítulo foi o Catnap e diversos outros puzzles. No 4 foi... no 4... O capítulo 4 foi tão bom que eu não lembro o que aconteceu. E no capítulo 5 foi basicamente aqueles bichinhos lá do avesso, o próprio protótipo e até mesmo a Lily Lovegrace. Eu consigo enxergar ainda mais que o protótipo, na verdade, ele está nos usando para eliminar ameaças pouco a pouco. Porque, pensa comigo, Huggy Wuggy, mesmo que ele seja alguém que se submete ao protótipo, mesmo que seja esse tipo de coisa, ele pode se rebelar a qualquer momento. Igualmente a Mommy, igualmente ao Catnap, que mesmo sendo um seguidor fiel pra caramba, na verdade, ele ainda assim tem uma porcentagem na qual pode se rebelar contra o protótipo. Tinha, na verdade, porque ele foi de cariadas. E no capítulo 4 nós tínhamos uma ameaça direta ao protótipo, que era o Dogman, que basicamente era o cara que tava contra o protótipo, querendo matar e descer a porrada nele. Então, no capítulo 4 nós tivemos algo ainda mais direto ao protótipo, que faz muito sentido que ele queira eliminar essa ameaça. No capítulo 2 tivemos a Mommy, no 3 o Catnap, que mesmo sendo seguidor ele poderia se rebelar, e no capítulo 1 Huggy Wuggy, que
Cara, o Hug é forte, tá? Não é nem querendo falar nada, mas dá pra fazer um estrago com esse cara. E basicamente, aos poucos, aqueles experimentos foram parando de se tornar úteis. Então, ele foi eliminando cada um para que não tivesse nenhum tipo de ameaça direta a ele. E sendo bem direto, eu acho que no 6º capítulo ele vai nos enxergar dessa forma, como alguém que não é mais útil. E se não é útil, é descartável, basicamente. Onde ele vai tentar nos eliminar de alguma forma. Mas, sei lá, a Mob Entertainment vai fazer alguma forma que o jogador vai conseguir sair correndo dessa. Então, primeiramente, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu peço humildemente a sua opinião em relação a esse 5º capítulo e também ao vídeo aqui nos comentários, tá? Você pode fazer isso e vai me ajudar pra caramba a trazer mais vídeos ainda para vocês. Se você puder igualmente deixar o seu like, vou ser muito grato. Mas bem, algo que eu gostaria muito de pontuar antes de terminar de fato o vídeo é que, cara, esse 5º capítulo foi legal, tá? Mesmo que ele tenha sofrido muito hate, mesmo que ele tenha sofrido muita coisa, eu achei esse 5º capítulo legal. Eu tava com o capítulo 4 na cabeça ainda, que foi um capítulo ruim pra falar o mínimo, e eu pensei que esse capítulo 5 ia ser ruim também, mas ele acabou me surpreendendo, porque na segunda metade do capítulo ele foi bem legal, também decorreu bem, mesmo que o final tenha sido ruim, ele foi um capítulo bem legal. E bem, essa é a minha opinião. Se você discorda ou concorda, deixe aí nos comentários igualmente. Antes de terminar o vídeo, vamos comentar sobre uma coisa muito importante. O que você fez com eles? Cadê os órfãos? Será que nessa cena que a Lily Lovebird cita que a Poppy não sabe o que aconteceu com os órfãos, aconteceu algo muito sombrio que pode acabar revelando que não sabemos nada ainda em relação ao protótipo? Ou que ainda por cima o protótipo pôde se posicionar contrário àquilo que ele acreditava, ou que ele dizia acreditar, só para provar que ele ainda está no controle de algo que não imaginamos o que é? Bem, isso é um baita de um mistério. 1, 2, 3,